Existem objetos cruzando nosso sistema solar neste exato momento. Objetos que não pertencem aqui. Eles vieram de sistemas estelares distantes, atravessaram anos-luz de vazio absoluto e agora estão passando entre os planetas sem que ninguém perceba. Porque o problema não é que eles não existam. O problema é que não conseguimos vê-los, ainda. Mas isso está prestes a mudar. E a razão tem um nome técnico que poucos conhecem: deslizamento gravitacional. E aqui está o ponto que você precisa entender desde já. Esse fenômeno não é apenas uma curiosidade astronômica. É a chave que pode abrir as comportas para uma enxurrada de descobertas interestelares nos próximos meses, revelando visitantes que estão literalmente se escondendo à vista de todos. E quando isso acontecer, nossa compreensão sobre o que realmente atravessa o espaço entre as estrelas vai mudar para sempre. Vamos direto ao que interessa. O deslizamento gravitacional é um efeito sutil, mas devastadoramente eficiente que acontece quando um objeto passa perto de um corpo massivo como o Sol. Imagine que você tem uma bola de gude rolando em linha reta sobre uma mesa perfeitamente plana. Agora, imagine que alguém coloca uma bola de boliche no meio dessa mesa. A superfície se curva e a bola de gude, mesmo sem tocar a bola de boliche, tem sua trajetória alterada. Ela acelera ao se aproximar, ganha velocidade, muda de direção e sai do outro lado com uma energia diferente da que tinha quando entrou. Isso é essencialmente o que acontece no espaço quando um objeto interestelar se aproxima do Sol. A gravidade não precisa puxá-lo diretamente. Ela distorce o próprio tecido do espaço-tempo ao redor. E o objeto surfa nessa curvatura, ganhando ou perdendo velocidade dependendo do ângulo de aproximação. Mas a parte mais intrigante é que esse efeito deixa uma assinatura. Uma marca registrada no movimento do objeto que pode ser detectada se você souber o que procurar. Quando astrônomos rastreiam um corpo celeste ao longo de semanas ou meses, eles esperam que ele siga uma órbita previsível baseada nas leis de Kepler. Objetos do sistema solar obedecem essas regras porque estão gravitacionalmente ligados ao Sol. Mas objetos interestelares não estão. Eles estão apenas de passagem, e o deslizamento gravitacional cria pequenas acelerações, desvios mínimos que não deveriam estar lá se o objeto fosse um asteroide ou cometa comum. É como se você estivesse observando carros em uma estrada e de repente um deles acelerasse sem ligar o motor. Você saberia imediatamente que algo diferente está acontecendo. E é exatamente aqui que a história fica fascinante para 2025. Porque agora temos a tecnologia para detectar essas assinaturas em escala industrial. Durante décadas, os astrônomos caçavam objetos interestelares praticamente às cegas, dependendo de telescópios que não foram projetados para essa tarefa específica. Encontramos Oumuamua em 2017 por pura sorte, depois de ele já ter passado pelo ponto mais próximo do Sol e estar saindo do sistema solar. Encontramos Borisov em 2019 com um pouco mais de antecedência, mas ainda assim foi uma descoberta acidental feita por um astrônomo amador. Esses dois objetos provaram que visitantes interestelares existem e que passam por aqui com mais frequência do que imaginávamos. Mas eles também revelaram nossa cegueira colossal. Quantos outros objetos cruzaram nosso sistema nos últimos 10 anos sem que ninguém os detectasse? Quantos estão cruzando agora? A resposta para essa pergunta está prestes a chegar, e o responsável é o Vera Rubin Observatory. Esse observatório, localizado no Chile, está equipado com a câmera digital mais poderosa já construída para astronomia. 3,2 bilhões de pixels. Ela pode fotografar o céu inteiro, visível do hemisfério sul, a cada 3 noites, criando um mapa dinâmico do universo que se atualiza constantemente. E aqui está o detalhe crucial.
Quando você fotografa o mesmo pedaço do céu repetidamente, em curtos intervalos, qualquer coisa que se mova se destaca. Asteroides, cometas, objetos transneptunianos e, sim, visitantes interestelares. O Vera Rubin não vai apenas encontrar esses objetos. Ele vai rastreá-los ao longo do tempo com precisão suficiente para detectar as sutilezas do deslizamento gravitacional. Pequenas acelerações, desvios mínimos, as assinaturas que diferenciam um intruso interestelar de um morador local do Sistema Solar. Os modelos estatísticos mais conservadores estimam que existem centenas de objetos interestelares cruzando o Sistema Solar a qualquer momento. Centenas! Não estamos falando de uma raridade cósmica, estamos falando de um tráfego constante que simplesmente não conseguíamos ver. Mas o Vera Rubin, uma vez em operação total nos próximos meses, vai mudar esse jogo completamente. As projeções indicam que ele pode descobrir entre 1 e 3 novos objetos interestelares por ano. Isso pode não parecer muito, mas compare com os 2 objetos que descobrimos em toda a história da humanidade antes de 2025. Estamos falando de multiplicar exponencialmente nossa capacidade de detecção. E cada nova descoberta vai refinar nossa compreensão sobre de onde esses objetos vêm, como se formaram e o que eles podem nos dizer sobre sistemas estelares além do nosso. Agora, vamos fazer uma conexão importante aqui. Se você acompanha as discussões recentes sobre objetos interestelares, provavelmente ouviu falar do 3I Atlas. Esse objeto, ainda em investigação, apresenta características que levantam questões fascinantes sobre sua origem e composição. O motivo de mencioná-lo aqui é simples. Ele representa exatamente o tipo de descoberta que deve se tornar rotineira nos próximos meses. Objetos que aparecem aparentemente do nada, que desafiam classificações fáceis e que obrigam os cientistas a repensar o que sabemos sobre o espaço interestelar. O deslizamento gravitacional vai ser fundamental para confirmar ou descartar a natureza interestelar de candidatos futuros como o 3I Atlas. Sem a capacidade de rastrear essas acelerações sutis, objetos ambíguos permaneceriam exatamente assim. Ambíguos. Mas com os dados que o Vera Rubin vai fornecer, a distinção se torna clara. Voltando aos exemplos clássicos, Oumuamua e Borisov nos deram lições valiosas, mas também frustrações enormes. Oumuamua tinha uma forma alongada, altamente incomum, e exibiu uma aceleração não gravitacional que até hoje gera debates acalorados. Alguns cientistas argumentam que foi desgaseificação assimétrica de material volátil, como um cometa se comportaria. Outros propõem explicações mais exóticas, incluindo a possibilidade de que fosse um objeto artificial, embora essa hipótese seja amplamente rejeitada pela comunidade científica. O problema é que descobrimos Oumuamua tarde demais. Quando percebemos o que ele era, já estava saindo do sistema solar, pequeno demais e distante demais para estudos detalhados. Borisov, por outro lado, foi detectado mais cedo, o que permitiu observações espectroscópicas que confirmaram sua natureza cometária. Ele tinha uma composição química familiar, com gelo de água e monóxido de carbono, indicando que cometas em outros sistemas estelares não são tão diferentes dos nossos. Mas ambos os objetos eram alongados, uma característica que parece ser comum em visitantes interestelares, possivelmente resultado de forças de maré durante sua formação ou colisões catastróficas em seus sistemas de origem. E aqui está o que torna 2025 tão especial. Não é apenas que vamos descobrir mais objetos, é que vamos descobri-los mais cedo, rastreá-los por mais tempo e ter dados suficientes para entender o deslizamento gravitacional em ação. Isso significa caracterizar melhor suas órbitas, estimar suas composições com mais precisão.
e talvez, apenas talvez, descobrir algo completamente inesperado. Porque cada objeto interestelar é uma cápsula do tempo de outro sistema estelar. Eles carregam informações sobre as condições físicas e químicas de lugares a dezenas ou centenas de anos-luz de distância. Lugares que nunca poderemos visitar com nossa tecnologia atual, mas que podem vir até nós na forma desses viajantes cósmicos. Agora, vamos falar sobre os cenários possíveis, porque isso não é ficção científica. É ciência especulativa baseada em evidências reais. O primeiro cenário é o conservador. O Vera Rubin confirma que a maioria dos visitantes interestelares são cometas e asteroides comuns, ejetados de seus sistemas de origem durante a formação planetária ou por perturbações gravitacionais de estrelas passageiras. Isso já seria revolucionário, porque nos daria estatísticas robustas sobre a frequência desses eventos, permitindo estimar quantos planetas e sistemas estelares existem na galáxia com base no tráfego interestelar. O segundo cenário é o intrigante. Descobrimos uma classe inteiramente nova de objetos que não se encaixam nas categorias conhecidas. Talvez objetos com composições exóticas, formados em ambientes que não existem no nosso sistema solar, ou objetos com comportamentos que desafiam as explicações convencionais, como Oumuamua fez. E o terceiro cenário, o mais provocativo, é que encontramos algo deliberadamente artificial. As chances disso são astronomicamente baixas, mas não são zero. E se encontrarmos, o deslizamento gravitacional vai ser uma das ferramentas que nos ajudará a confirmar que aquilo não é natural. O que os astrônomos realmente esperam encontrar nos próximos meses é um censo completo de objetos interestelares pequenos, provavelmente na faixa de dezenas a centenas de metros de diâmetro, que compõem a maior parte da população. Esses objetos são grandes o suficiente para serem detectados pelo Vera Rubin, mas pequenos o suficiente para terem escapado de todas as pesquisas anteriores. Eles vão nos dizer se a galáxia é um lugar violento, cheio de colisões e ejeções catastróficas, ou se é mais tranquila, com objetos sendo gentilmente empurrados para o espaço interestelar por interações gravitacionais de longo prazo. Vão nos dizer se outros sistemas estelares têm cinturões de asteroides e nuvens de Oort como os nossos, ou se cada sistema é único. E vão nos forçar a reescrever os modelos de formação planetária, porque pela primeira vez teremos dados empíricos sobre o que acontece em outros lugares, não apenas teorias baseadas no que vemos aqui. E aqui está a parte que poucos estão falando abertamente, mas que todos sabem ser verdade. Estamos no limiar de uma era completamente nova de descobertas. Durante décadas, a busca por objetos interestelares foi um campo de nicho, perseguido por um pequeno grupo de especialistas com recursos limitados. Agora, subitamente, em 2025, temos os instrumentos, os algoritmos e a capacidade computacional para fazer dessa busca uma operação em escala industrial. E quando você transforma algo de artesanal em industrial, as descobertas se multiplicam, não linearmente, exponencialmente. Os próximos 12 meses podem render mais informações sobre visitantes interestelares do que os últimos 50 anos combinados. E cada nova descoberta vai gerar novas perguntas, novos mistérios, novos alvos para investigação. Então, quando você ouvir falar sobre um novo objeto interestelar sendo descoberto nos próximos meses, e você vai ouvir, lembre-se do deslizamento gravitacional. Lembre-se de que aquele objeto não foi encontrado por acaso. Foi encontrado porque finalmente aprendemos a ler as assinaturas sutis que a gravidade deixa na trajetória de visitantes que não pertencem a este sistema solar.
E lembre-se de que esse objeto específico, seja ele qual for, é apenas um entre centenas que estão lá fora agora, atravessando silenciosamente o espaço entre os planetas, carregando segredos de lugares que nunca vimos. A pergunta não é mais se vamos descobrir novos visitantes interestelares. A pergunta é quantos, e o que eles vão nos contar sobre o universo que existe além do nosso pequeno canto da galáxia. Porque o deslizamento gravitacional não está apenas revelando objetos, está revelando a verdadeira natureza do espaço interestelar. Não um vazio, mas um oceano cósmico cheio de viajantes solitários, cada um com sua própria história para contar. E você, o que acha que será descoberto primeiro? Um cometa interestelar comum ou algo que desafia todas as expectativas? Deixe sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal para não perder as próximas descobertas que, sinceramente, podem acontecer a qualquer momento agora. E compartilhe esse vídeo com quem precisa entender que estamos vivendo um momento histórico na astronomia. Porque quando o Vera Rubin começar a entregar seus dados completos, o jogo muda completamente e você vai querer estar preparado para o que vem a seguir.